Ok, pessoal, bom dia. Nós estamos passando agora por um processo bem complicado, que não é o corona, é a gravação com essa obra que está acontecendo aqui do lado. Lógico, o corona também, brincadeira à parte, mas é um momento que a gente tem agora para ficar enclausurado em casa, não, é palavra difícil, e que a gente vai precisar ficar um pouquinho afastado, mas não que vocês vão perder alguma aula. Então estou aqui para dar uma ajuda para vocês, de uma forma um pouco mais rápida, porque a linguagem do vídeo assim não é. Então aqueles que entenderem facilmente podem fazer os exercícios logo, e aqueles que precisarem voltar, só voltar um pouco o vídeo, combinado? Então vem cá, nós vamos falar a respeito da análise gráfica dos movimentos, tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniformemente variado, tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o resumo do movimento uniforme? A velocidade ela vai ser sempre constante, sempre o mesmo valor. A velocidade média vai ser sempre dada por ΔS e ΔT, e a equação dos espaços é sorvete, lembra disso? Muito bem. Qual que vai ser o efeito disso em termos de análise gráfica? Primeiro, a aceleração não vai existir, porque só vai existir aceleração se por acaso a velocidade mudar. Como no movimento uniforme a velocidade não muda, a aceleração vai ser zero em todos os casos, tudo bem? Agora, eu posso ir para a direita ou posso ir para frente, a velocidade vai ser positiva e sempre constante. Eu posso ir para a esquerda, ela vai ser sempre negativa e sempre constante. E o interessante do gráfico de velocidade com o tempo é que a área desse gráfico vai me fornecer o ΔS. Não pode ser, juro para vocês. Vocês calculem a área daqui e vai fornecer o ΔS. E a grande sacada é, você vai pintar sempre até o eixo do T. Ó, sempre até o T, sempre até o T, combinado? E no gráfico do espaço? O espaço, como a velocidade ela é constante e ela vai ser de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, se o V for positivo, crescente, e se for negativo, o V, a reta é decrescente, como eu mostro aqui. Tudo bem? Então, o que eu consigo obter do gráfico do espaço por tempo? Eu consigo obter o seguinte: eu consigo pegar dois pontos do espaço, achar o ΔS, e dois pontos daqui do T eu vou achar o ΔT. Com isso eu acho a velocidade média. Então quer dizer, o gráfico é uma linguagem que a gente pode, que nos fornece uma relação sobre o que nós vamos ter assim. Próximo movimento que a gente vai trabalhar, movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado a gente tem a seguinte coisa: a aceleração vai ser constante agora, né? E a aceleração vai ser diferente de zero. É importante colocar isso. Então, ó, a aceleração pode ser positiva, constante, pode ser negativa, só que constante também. Tá pegando legal aqui? Muito bem. Agora vamos lá. Das equações que nós temos, a primeira equação, S igual a S0 vezes S0T, A sobre 2T quadrado. Repare, se a aceleração for positiva, o termo, que né, a gente tem um gráfico de segundo grau, o gráfico desenha uma parábola. Isso que o gráfico do espaço é assim, ó, uma parábola de boca para cima, quando a aceleração for positiva. Parábola de boca para baixo, quando a aceleração for negativa. E a velocidade? Bom, a velocidade ela vai mudar. Se a aceleração for positiva, a velocidade tende a aumentar. Então a gente tem uma reta crescente para a velocidade. Quando a aceleração for negativa, ela tem uma reta decrescente. Então, para lembrar, crescente aceleração positiva, decrescente aceleração negativa, ok? Vocês estão vendo um monte de coisinha laranja, não é? Cada área do gráfico inferior corresponde ao delta do gráfico de cima. Então vamos lá. Tem área aqui? Sim. Professor, por que essa área está estranha ao invés de você fazer o triângulo inteiro? Porque não é a figura óbvia, é sempre vou pintar essa figura sempre até o eixo do T. Então o eixo do T está para cima. Então essa parte aqui eu faço assim, eu pinto aqui, ó. Então esta aqui é a área da parte de cima, até o T. E aqui a área de baixo. Nós temos aqui que essa área vai ser numericamente igual ao ΔS. Tudo bem? E a mesma coisa acontece aqui, delta do gráfico de cima. E a aceleração? A aceleração também tem área. O gráfico, né, que eu estou falando. Então a área do gráfico da aceleração vai dar o delta do gráfico de cima. No caso, o gráfico de cima é a velocidade. Professor, como é que eu faço para lembrar disso? É só você lembrar da EVA. Quem é a EVA? Espaço, velocidade e aceleração. Quando você tem aceleração, a área da aceleração vai dar o delta da velocidade. E a área da velocidade vai dar o delta S, que é o delta do espaço. Legal isso daqui? Então tá bom. Resumo da parte aqui. Quando a reta está para cima, o A é positivo. Quando a reta está para baixo, o A é negativo. Beleza?
Bom, como que isso aparece nos vestibulares? Até aqui, então, são as condições para a gente fazer análise gráfica. Agora eles vão misturar tudo para você. Eles vão misturar tanto as fórmulas quanto os gráficos. Então tem um tipo de questão, vou fazer aqui rapidinho para você, ó. Vem cá comigo, vem pertinho aqui, ó. Tem um tipo de questão super clássica que eles usam muito com o metrô. Eles falam assim, imagine você, que você pegou um metrô, e aí esse metrô ele parte do repouso, daí ele acelera por, sei lá, pensa no número agora, 5, ok, então vamos lá. Quando ele fala essas coisas que vão mudando os tipos de movimento, a gente joga no gráfico. Então, gráfico de velocidade por tempo. Você falou 5 segundos, então ele parte do repouso, vai para 5, aí ele atinge uma velocidade. Bom, qual velocidade? Vocês lembram que eu coloquei para vocês uma tabelinha de quilômetro por hora e metro por segundo? Com aquela conta já. Então, metro por segundo ia de 5 em 5, 5, 10, 15, 20 por aí. Então a gente tinha 18, 36, 54, 72 e assim por diante. Vamos supor que ele estava a 36 km por hora. Só que no gráfico precisa estar em metros por segundo. Você vai colocar o 36? Não. Você vai colocar o quê? Você vai colocar o quem é em metro por segundo. Então fica 10. Aí ele fala assim, o metrô permanece com a mesma velocidade por, pensa no número 10, tá bom? Por 10 segundos. Bom, se eu estava no 5 e fui para 10, aumentei 10, quanto que eu vou? 15. E ele desacelera, o metrô desacelera na mesma taxa. Portanto, a inclinação é a mesma. Isso quer dizer o quê? Se eu demoro 5 segundos para chegar na minha velocidade máxima, da velocidade máxima até zero eu demoro os mesmos 5 segundos, então eu demoro 20. Geralmente, questão assim pede velocidade média. Como que eu calculo velocidade média? Ah, é fácil. Delta S por delta T. O delta T você tem, que são os 20 segundos. Mas o delta S? Aí que entra o que eu acabei de explicar. O delta S vai ser numericamente igual à área desse gráfico. E que área que foi formada? Isso aqui foi um trapézio. Base maior é isso aqui. Base menor é essa. Então vamos lá, por exemplo, fazer o cálculo do delta S. Base maior, 20 mais, certo? 20. A base menor, do 5 até o 15. 10. A altura é isso aqui. Vezes 10 dividido por 2. Fica 30 vezes 10, 300 dividido por 2, 150. 150 metros. Se ele te pedir a velocidade média, delta S por delta T, fazemos 150 sobre 20. Cancela, cancela, dá 7,5 metros por segundo. Tá bom? Então vamos fazer agora os nossos exercícios exemplo. Primeiro, são 2 exercícios exemplos que eu preparei para vocês, que são bem interessantes. Por quê? Porque eles caem bastante no vestibular dessa forma. Olha só, ele faz um gráfico da posição do tempo e você fala assim, puxa vida, como é que eu consigo equação horária dos espaços? Num gráfico, eu preciso puxar o maior número de informação possível. Então, primeira informação desse cara aqui. Esse cara é o S0. 8 metros. Fechado aqui? Próxima informação interessante. Ele vai demorar 5 segundos para inverter. Esse daqui é o tempo de inversão do movimento, tudo bem? Nesse tempo de inversão, quando eu for inverter meu movimento, eu tenho que parar para poder ir para outro lugar. Então, a velocidade zero num tempo de 5 segundos. Com isso, eu consigo obter a velocidade média. Olha que interessante. Quem é o delta S? Posição final menos posição inicial. A posição final, nesse caso, quando ele chegar aqui, é menos 2. Menos. Quem é a posição inicial? 8. Menos 10 metros. Quanto tempo tudo isso aconteceu? Em 5 segundos. Portanto, a velocidade média, que é delta S por delta T, vai ser igual a menos 10 sobre 5, que deu menos 2 metros por segundo. Aí você fala, por que eu estou calculando a velocidade média? Você está calculando a velocidade média para achar a velocidade inicial. E por que eu tenho que achar a velocidade inicial? Qual funciona aqui? A equação horária dos espaços é essa, V0t mais A sobre 2t quadrado. Então vamos achar o V0 e vamos achar a aceleração. Então vamos nessa. Para acharmos o V0, velocidade média é igual a V mais V0 sobre 2. Então, menos 2 é igual a esse V é 0 mais V0, que eu quero descobrir, sobre 2. Certo? Então você tem que V0 é igual a menos 4 metros por segundo. Achei o V0.
Agora eu vou precisar achar a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então ficou V final menos V inicial sobre o tempo que foi 5. A aceleração ficou 4/5, ou seja, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente coloca o valor das equações aqui. Quem que é o S0? 8 metros. Quem é o V0 que eu descobri? Menos 4 metros por segundo. Quem é a aceleração? 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então é só substituir. Ficou 8 menos 4t mais, aqui eu vou pegar a metade da aceleração, 0,1t quadrado. Ele pede também a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é igual a V igual a V0 mais A vezes t. O V0 é menos 4 mais a aceleração, que é 0,2 vezes t. Uma curiosidade: coloque sempre SI após quando você perceber que você tem as unidades do sistema internacional com você. Tá bom? Então esse foi o primeiro exemplo que nós estamos trabalhando aqui com gráfico e movimento uniformemente variável. Próximo é igualzinho. Se você quiser, pausa o vídeo agora, tenta fazer e aí depois você veja se você acertou. Então vamos à resolução. Mais uma vez eu preciso dos valores do S0, preciso dos valores. Então vamos lá. Quem é o S0? O S0 é 2 metros. Quanto vale a velocidade aqui? No ponto de inversão, a velocidade vale 0. A gente também tem o ΔS. Ele saiu de 2 para 14, então fica posição final menos posição inicial. 14 menos 2, isso dá 12 metros por segundo. Em quanto tempo isso aconteceu? 2 segundos. Será que dá para eu achar a velocidade inicial? Lógico que dá. A velocidade média, que é dada por ΔS sobre ΔT, também é V mais V0 sobre 2. Então vamos lá. 12, que é o ΔS, sobre 2, é igual o V, que deu 0 no topo aqui. Mas quem é o V0? Eu desejo sobre 2. Ó, desta forma, o V0 deu 12 metros por segundo. Agora, ele também pode te perguntar a aceleração, né? Ele está pedindo a função horária. Então a aceleração é ΔV sobre ΔT. Quem que é ΔV? V final menos V inicial sobre ΔT. O final é 0 menos 12 sobre o tempo total, que deu 2 aqui. Isso dá menos 6 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, nós temos que o S0 vale 2 metros, o V0 vale 12 metros por segundo e a aceleração vale menos 6 metros por segundo ao quadrado. Isto posto, a equação horária, que é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, ficou como 2 mais 12t menos 6 dividido por 2, menos 3t quadrado, e eu coloco o SI. Função horária da velocidade, mesma coisa. Velocidade vovô a teu. Quem que é o V0? O V0 é 12, mais a aceleração, que é menos 6. Menos 6t, e eu coloco SI. Beleza? Então, esses foram os nossos exemplos. Agora a gente vai partir. Olha o calor que está aqui, vocês não fazem ideia. Nós vamos partir para onde? Nós vamos partir para os finalmente agora. Como assim? Nós vamos para os exercícios. Então, a primeira questão de vocês é essa aqui. E essa questão, ela é uma questão que ela não tem... como é que eu posso te falar? Ela não está muito parecida com o que a gente vem tendo nos vestibulares. Mas vamos lá, pode ser que caia. Então, vou mostrar um macete para resolver essa. Muito bem, equação horária dos espaços. Qual que vai ser a diferença dessa questão aqui? A diferença dessa questão é que ele vai dar para a gente as raízes da equação, que são os tempos, certo? T1 e T2. Então eu vou pegar aqui, ó, T menos 1 vezes T menos 5 igual a 0. Isso é para dar uma ideia, é uma saída da álgebra da matemática. Quando eu faço a multiplicação por distributivo, eu vou ter t vezes t, t quadrado,
menos 5t, depois menos 1t, menos 6t, mais 5 igual a zero. Eu não cheguei ainda na equação horária do espaço. Por quê? Porque o meu espaço inicial, que seria esse número sem o t, teria que ser 10. Ocorre que, se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, não vai alterar a igualdade, certo? E aí eu vou ter 2t quadrado menos 12t mais 10 igual a zero. Eu consegui a equação com base nas raízes. Desta forma, eu sei que a equação horária do espaço fica 10 menos 12t mais 2t ao quadrado. E eu coloco SI. Essa é a equação horária dos espaços. Aí ele pede a função horária da velocidade no item B. No entanto, eu vou a partir daqui já descobrir quem é quem. Então, ó, S0, V0 e a aceleração. O S0 é o 10. O V0 é aquele que está junto do T, menos 12 metros por segundo. E a aceleração, lembra que isso aqui é sempre a metade da aceleração, portanto, se 2 é a metade, a aceleração vai valer 4 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, qual que é a função horária da velocidade? A função é vovô Adeu. Então fica o V0 menos 12 mais 4 vezes T. Aceleração, 4 metros por segundo quadrado. E o instante de inversão do movimento seria o x do vértice. O x do vértice, você pode pensar de duas formas. A intuitiva que é a metade desses dois valores, então entre 1 e 5, a metade está no 3. Mas se você quiser saber, é menos b sobre 2a. Então quem que é o b? É o 12, negativo. Sobre 2 vezes o a. O a é o 2. Então ficou 12 sobre 4, x do vértice ficou igual a 3. Portanto, o tempo de inversão vai ser igual a 3 segundos. Essa questão para mim ela é mais matemática do que física, tá? Questão de número 2. A questão de número 2 ela é o seguinte: o examinador fala para vocês assim: nós temos um trem, uma composição ferroviária, e nessa composição ele faz uma baita de história. Ele parte no repouso, tá bom? E daí? E ele atinge 72 km por hora em 5 segundos. 5 não, em 10. Então, 72 km por hora, eu não posso supor, mas tem que ser 20 metros por segundo. Certo? Aliás, em 20 segundos ele faz isso. Aí ele fica por 10 segundos com a mesma velocidade. Se eu estava no 20 e aumentei 10, eu vou para quanto? 30. E ele vai desacelerar. Até então eu não sei se a aceleração é a mesma ou não, mas no final dessa parte ele começa a falar que a desaceleração em módulo é igual à aceleração. Então a inclinação é a mesma. E o que isso quer dizer? Que vai demorar ao mesmo tempo. Então se demorou 20 segundos para chegar até 72, que são os 20 metros por segundo, vai demorar os mesmos 20. Se eu estou no 30 e vou aumentar 20, eu chego aqui no 50. Até aqui, ok? Qual a pergunta dele? O valor da velocidade média. Se quiser tentar fazer sozinho, pausa o vídeo agora, senão me acompanha. Primeira coisa, eu preciso achar o ΔS. O ΔS é numericamente igual à área. Que área que foi formada? Um trapézio. Então a área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Professor, eu não lembro dessa área do trapézio. Então, ó, daqui para cá são os lados paralelos do trapézio. É a base maior, aqui é a base menor. A altura forma 90 graus. Então a altura é esse daqui, ó. Então vamos lá? Vamos lá. O ΔS, base maior 50, mais a base menor de 20 para 30, 10. A altura, 20, dividido por 2. Então 50 mais 10, 60. Então ó, 20 por 2 dá 10. Então ficou 600 metros. Para descobrirmos a velocidade média, eu faço o quê? ΔS sobre ΔT. O ΔS a gente acabou de descobrir, a parte difícil é achar o ΔS. E o ΔT? 50. Cancela esses dois zeros, 60 dividido por 5, 12 metros por segundo. E a gente acaba essa aula e eu espero que você tenha entendido.
faz as questões relacionadas à tarefa dessa aula. Qualquer dúvida, pergunta. E é isso daí, a gente se vê amanhã numa nova aula. Até mais, tchau, tchau.